Quero saudar os irmãos nessa manhã, mais uma vez, com a graça, com a misericórdia e com a paz do Senhor Jesus. Antes de começar a ler o texto, a gente vai voltar ao livro de Atos, continuar a nossa série expositiva nesse livro. Hoje, pelo que eu entendo, as crianças estão aí com algumas folhas de papel que vai ajudar você a entender um pouco a mensagem também. O grande desafio que a gente tem aqui, viu, é de fazer com que todos entendam a mensagem do Evangelho, a palavra do Senhor. Então, eu queria que as crianças vissem o que é que elas têm nas mãos aí. E a gente vai falar sobre Estevão. A gente vai falar sobre esse homem que é conhecido e reconhecido como o primeiro mártir da era cristã, do Novo Testamento. Num certo sentido, eu dei o tema dessa mensagem de mais um sangue que fala. Porque o escritor aos Hebreus vai falar sobre o sangue de Abel como um sangue que ainda fala, mesmo depois de morto. E Abel foi o primeiro mártir da história. Abel, ele sofreu a afronta do seu irmão por causa da sua piedade. E agora Estevão também vai sofrer a afronta dos seus irmãos israelitas por conta da sua piedade. O texto é longo, eu não vou fazer a leitura toda no início, mas a partir do momento que a gente for expondo a palavra, mas eu farei o possível aqui para a pregação não ser tão longa assim, tá? Então, segurem a onda. O livro de Atos, no capítulo 6, a partir do versículo 8, ele começa então com essa história. Eu vou ler até o final do capítulo 6. Diz assim, se você puder abrir a Bíblia, vai lhe ajudar na compreensão do texto. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de Moisés, que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Capítulo 7, versículo 1 diz: então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E aqui Estevão começa então a responder, e ele faz isso em 4 blocos. Ele vai trazer 4 personagens ou 4 eras, 4 momentos no Antigo Testamento. O primeiro, entre os versículos 2 a 8, ele vai falar sobre Abraão. O segundo, entre os versículos 9 até o versículo 16, ele vai falar sobre José, um dos patriarcas que sofreu as consequências de ser piedoso também. Depois, entre os versículos 17 até 43, é o maior texto aqui de Estevão, ele vai falar sobre Moisés, porque a acusação era que que Estevão estava falando contra a lei, contra Moisés, contra os costumes de Moisés. Então ele vai se defender. E por final, no último, entre os versículos 44 e 50, ele vai trazer as figuras de Davi e Salomão. Por quê? Porque ele estava sendo acusado também de falar contra o templo. E foi Salomão quem construiu o templo do Senhor. Então a gente vai ver essa defesa de Estevão, uma linda aula do Antigo Testamento. E eu vou voltar a leitura aqui agora no capítulo 7, versículo 51, se você puder acompanhar. Aqui é o final, é a aplicação do que Estevão disse. Ele diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram?
Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos, não aguardastes. Ouvindo isto, enfureceram-se os corações, o seu coração, e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, que contraste, né? Enquanto uns estavam rilhando os dentes, o texto diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, parece que melhorou, né? Eles, porém, me perdi completamente. 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão. E Estevão que invocava ao Senhor e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Vamos orar. Deus amado, é constrangedor para a gente ler esse texto. Porque a gente vem acompanhando a narrativa do livro de Atos e a gente gosta tanto daqueles capítulos iniciais que falam da comunhão, da alegria, das refeições feitas de casa em casa. Mas agora, muito rapidamente na história, Senhor Deus, eles oraram, dizendo: Senhor, nos dá intrepidez para pregar a Tua palavra. E o Senhor deu essa intrepidez a tantos como Estevão. E as consequências da pregação do Evangelho, Senhor, foram inicialmente sentidas por esse servo do Senhor, irmão nosso, que foi apedrejado, que com seu próprio sangue ele glorificava a Deus e via os céus abertos, a presença gloriosa, eterna e perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Traz para a gente, Senhor Deus, um pouco dessa visão. Traz para a gente um pouco dessa compreensão. Porque nós precisamos endireitar o nosso pensamento. Nós precisamos, Senhor Deus, compreender a largura, a profundidade e a extensão do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Fala o coração do Teu povo, fala o coração da gente. Queremos ouvir a Tua voz. Pois oramos no nome de Jesus. Amém. Então a gente está vendo o tema geral dessa série é uma igreja em movimento. E a gente está percebendo que o movimento da igreja está agora fazendo com que ela saia completamente da sua zona de conforto. Eu vou repetir isso, tá? Eu vou repetir isso porque é extremamente importante que a nossa sociedade, o nosso povo, que vive na zona de conforto, entenda que o verdadeiro evangelho nos tira da zona de conforto. Se você não entende isso ainda, é extremamente importante que você entenda que talvez você ainda precise conhecer o evangelho. Talvez você ainda precise conhecer o evangelho que tira você da zona de conforto. É isso que está acontecendo com a igreja primitiva. É isso que está acontecendo aqui com Estevão. Os relatos iniciais da comunhão lá em Jerusalém dão origem aqui ao primeiro martírio da igreja neotestamentária. E também a primeira diáspora. A primeira vez de várias que vão se seguir em que o povo de Jerusalém, então, começou a sair porque eles não estavam mais conseguindo viver em Jerusalém. Se você voltar para o capítulo 8, ainda no versículo 1, ele diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Estevão já havia sido introduzido aqui como o mais notável dos 7 diáconos. No domingo passado nós vimos a instituição dos diáconos. A gente percebeu que os apóstolos não estavam dando conta de tudo que precisava ser feito, não é?
o pastor de vocês praticamente chorou aqui as pitangas, que algumas coisas parecidas têm acontecido, mas o fato é que os apóstolos não estavam dando conta. Então a igreja resolveu se reunir e eleger os diáconos. E uma das descrições dos diáconos está aqui, voltando para o capítulo 6, versículo 5, diz assim: o Pai se agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, que é o próximo que a gente vai ver no domingo que vem. Estevão, esse homem notável, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e ele começa então o seu ministério muito parecido com o dos apóstolos. Ainda no capítulo 6, versículo 8, diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão é um dos poucos não apóstolos que o Novo Testamento vai dizer que realizavam esse tipo de sinais e prodígios. E isso vai fazer com que o apóstolo Pedro tenha tido razão lá no dia de Pentecostes, quando ele aplica os últimos dias a profecia de Joel, e ele diz assim: olha, os nossos velhos terão visões, sonharão os nossos filhos e as nossas filhas. A gente vai ver tudo isso acontecendo mais na frente do livro de Atos, com as filhas de Filipe e com Ágabo. Então são velhos e as filhas e filhas que profetizarão. E aqui nós temos os jovens. Estevão era um jovem homem fazendo sinais e prodígios e maravilhas, tendo recebido ele a imposição de mãos diretamente dos apóstolos. E a gente vê aqui então esse homem descrito como doce e poderoso ao mesmo tempo, cheio de graça, o que demonstra a sua doçura, e cheio de poder, cheio de fervor, cheio de coragem para dizer algumas coisas aqui. Eu não sei se vocês entenderam o que está acontecendo, mas o que está acontecendo aqui, gente, ele está sendo julgado, e ele diz para os julgadores: vocês são os assassinos. Vocês eram que deviam estar sendo julgados aqui. Vocês é que mataram o Senhor. Essa prerrogativa de pregar a verdade com ousadia era precisamente o que estava nascendo, não apenas pela boca dos apóstolos, Pedro e João, como a gente já viu, mas agora pelos que seguem os apóstolos. Por Estevão, que tem esse ministério tão rapidamente e precocemente interrompido aqui nessa passagem. A despeito disso, a despeito de ser cheio de graça e de poder, ele foi ferozmente antagonizado pelos religiosos. Os religiosos não aguentaram ver o brilho daquele homem. Não aguentaram ver, daqui a pouco a gente vai perceber que sua face era como de anjo, mesmo diante deles. Era algo extraordinário que aquele homem fazia. E os religiosos, então, cheios de inveja, eles não admitiam que aquilo tivesse acontecendo. Portanto, no versículo 9 a gente percebe que, especialmente uma sinagoga lá de escravos libertos, que possivelmente era onde Saulo de Tarso congregava. Veja aí no versículo 9: levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos. Isso aqui era uma sinagoga de judeus que tinham sido escravizados, e por alguma razão, por algum benefício ali do Império Romano, eles foram libertados e começaram essa sinagoga, juntamente com esses outros. Era uma sinagoga bem mista, né? Dos sirineus, dos alexandrinos, da Sicília, da Ásia. E eles então discutiam com Estevão. Aqueles religiosos bem que tentavam. Eles bem que tentavam. Mas eles não conseguiam dar conta de contradizer Estevão. Veja aí o versículo 10. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Não sei se vocês estão dando para entender o que está acontecendo. Estevão está falando na simplicidade dele, na simplicidade apostólica dele, recebida das mãos dos apóstolos. E de repente ele está falando e as pessoas não conseguem contradizer o que ele diz. Mesmo religiosos, mesmo homens de sinagoga, homens que eram doutores da lei, não aguentam com a sabedoria de Estevão. Porque a sabedoria não era dele. A gente vai perceber que vinha do alto, vinha de Deus. Era mais forte do que ele. Nada Estevão tinha diferentemente de qualquer um de nós aqui. Era apenas o poder de Deus nele que fazia a total diferença. Então, frustrados com o debate, isso acontece ao longo da história, frustrado com o debate de abrir as escrituras e de simplesmente ver o que é que a palavra de Deus diz, eles então começam e dão início a uma campanha de difamação. Porque quando faltam os argumentos, é a maledicência e o suborno
que vão tentar resolver a coisa pelo lado dos religiosos. Veja aí, a partir do versículo 9, a partir do versículo 10, não podiam resistir à sabedoria, o espírito pelo qual ele falava, então subornaram homens. Subornar é literalmente dar dinheiro. Olha, eu sustento você, eu dou dinheiro aqui para você, e você faz o que eu mando, você faz o que eu disser para você. Era isso que aqueles religiosos fizeram ali. Subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio, tá? Que é basicamente a reunião dos religiosos daquela época. Apresentaram testemunhas falsas que depusessem: esse homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, contra o templo, o lugar santo, esse que a gente está aqui, lá, e contra a lei, ou seja, contra Moisés. Ele faz com que a gente se esqueça dos costumes de Moisés. No final das contas, depois das armas da violência e do suborno, eles também acrescentaram duas coisas: a tradição e a zona de conforto, como a gente já falou aqui, versículo 14. Porque temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará o costume que Moisés nos deu. Eles estão mudando nossos costumes. Esses crentes aí, eles estão muito libertinos. Eles estão mudando os costumes que são os costumes antigos, aqueles que a gente aprendeu com os nossos pais. E é precisamente isso aqui que está acontecendo, numa tríade que sempre se repete ao longo da história contra o verdadeiro evangelho. Quando se perde o debate teológico, os religiosos inventam, apelam para os usos e costumes. Nunca para a Escritura e nunca para Cristo. E a gente precisa fazer diferente. Se nós desejamos que a igreja vá adiante, se nós desejamos que a igreja tenha um rumo e tenha um trilho que vai fazer diferença na vida da minha família, na vida da sua família, nós precisamos focar em apenas uma coisa: não em usos e costumes, mas no Evangelho. Não em tradições, mas na simples, direta pregação da palavra. Não em qualquer coisa que o mundo pode oferecer, mas naquilo que vai de encontro com o que o meu coração diz e com o seu coração diz. Porque o nosso coração, diz a palavra de Deus, é desesperadamente corrupto. Então o Evangelho, ele não vem para fazer coceiras nos nossos ouvidos. O Evangelho não vem para dar uma tapinha nas nossas costas e dizer quão bonitos e quão importantes nós somos para Deus. O Evangelho, ele vai mostrar a nossa importância para Deus pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Evangelho vai fazer com que nós entendamos que, a despeito dos nossos próprios pecados, é assim que Deus prova o seu próprio amor para conosco. Não é me dando um carro novo, não é me dando uma casa nova, é me dando uma mente nova, um coração novo, uma forma diferente de enxergar a vida e de enxergar as circunstâncias ao nosso redor. No fim da acusação, que as suas palavras eram contra Moisés, o Espírito ainda dá uma chance para eles. Perceba contra quem eles estão dizendo que Estevão está falando: contra Moisés. E de repente, o Sinédrio tem uma visão de Estevão muito parecida com aquela que Moisés teve quando desceu com a lei. Quando Moisés desceu com a lei, as pessoas nem sequer conseguiam fitar os olhos na face de Moisés, porque a sua face brilhava como a face de um anjo. E enquanto estava apenas começando a sua defesa, o Sinédrio fitava a face de Moisés e via, versículo 15, olha aqui: todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Mas nem isso seria suficiente para que os religiosos deixassem sua zona de conforto. Para que os religiosos que se amavam tanto deixassem de ir contra o verdadeiro evangelho. Deixassem de ir contra um homem que simplesmente pregava a Cristo e ia ser crucificado. Então, o réu vai ter sua chance aqui. Capítulo 7, versículo 1. Lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Pode falar. O que é que Estevão vai dizer? Como é que Estevão vai se defender? Queridos, como é que o verdadeiro crente se defende
quando ele é acusado de estar fazendo precisamente aquilo que o Senhor comissionou para fazer. Muitos poderiam dizer que Estevão errou aqui na sua defesa. Ele podia ter sido mais inteligente, ele podia ter sido mais jurídico. Ele podia ter provado por A mais B, e é isso que ele vai tentar fazer com as Escrituras, de que ele não estava falando contra o templo e contra Moisés. Mas o que é que ele faz? Ele continua pregando precisamente aquilo que estavam dizendo que ele estava pregando. Estão dizendo que o senhor está pregando isso, que é esse Jesus que está fazendo essas coisas. E ele, no meio da pregação dele, diz: é isso mesmo. Eu não tenho como fazer nada diferente. Eu não tenho como tentar salvar a minha pele, banalizando aquilo pelo qual meu Salvador morreu por mim. Queridos, o que a gente precisa entender nos dias de hoje é que a morte de Cristo não é simplesmente um fato histórico que dividiu a história do mundo. A gente está no ano de 2022, é isso mesmo? 2022 depois de Cristo. Porque há 2022 anos atrás, esse homem Cristo, ele pisou nesse mundo, ele pisou nesse solo. E ele mudou a história. Ele mudou a forma da gente lidar com as coisas, ao ponto de a própria história em si reconhecer isso. A gente não está aqui no ano 500 depois de Sócrates. A gente não está aqui, eu não vou mais dizer outros não, para você não entender que eu sei muito pouco de história. Mas o fato é que a gente está aqui no ano, o ano do Senhor, precisamente o ano 2022. Por quê? Porque foi o tempo em que esse homem pisou e dividiu a nossa história. Então lembre que a pergunta do sumo sacerdote aqui tem como base duas acusações que são feitas a Estevão. Que ele estaria subvertendo o templo e a lei. O templo e a lei. Então a sua defesa, que parece uma mera lembrança da história de Israel, na verdade ele está invertendo o lugar com os seus acusadores. Ele está dizendo: vocês estão me acusando daquilo que vocês estão fazendo. Por quê? Porque vocês estão seguindo os exemplos dos vossos pais. Foi isso que vossos pais fizeram. É por isso que a gente vai ver aqui essa defesa em 4 pontos distintos, para responder essas duas coisas. Primeiro ele vai explicar sobre o templo. Mesmo no Velho Testamento, quando o templo ainda tinha o seu lugar de glória, isso só aconteceu depois de Salomão, mais da metade do Velho Testamento o templo não existia, gente. O que existia era um tabernáculo, era uma tenda, um bocado de pano que ia para cima e para baixo no deserto. Né? E foi só quando o reinado começou, depois dos juízes, depois de Esdras, depois de tanta coisa que aconteceu, que aqueles homens então voltaram para o templo. Voltaram para construir o templo. E aqui a gente tem essa perspectiva de que Deus, mesmo no Velho Testamento, não podia ser confinado numa casa feita por mãos humanas. A perspectiva religiosa era essa. Era que eles podiam construir alguma coisa tão suntuosa, tão grande, tão litúrgica, tão cheia de glória externa e humana, que ali Deus seria digno da presença de Deus. E desde que o templo foi construído, Salomão mesmo vai dizer isso, veja. Essa casinha aqui não pode conter aquele que nem os céus dos céus podem conter. O universo, que é finito, é criado por esse Deus infinito. Como é que algo que um homem possa construir pode confinar a presença de Deus? Portanto, tudo no Velho Testamento era tipológico, apontava para algo superior, para algo espiritual. E para provar esse ponto, então, Estevão escolhe deliberadamente essas 4 épocas diferentes da história de Israel para trazer sem nenhum tipo de anacronismo o que era que os religiosos ali estavam fazendo ao matá-lo. E o primeiro é Abraão. Abraão está aí entre os versículos 2 e 8. Deus apareceu a Abraão quando ele ainda estava na Mesopotâmia. Veja, Abraão era chamado de primeiro judeu, mas ele andava na terra da promessa como se fosse terra alheia. Abraão, pai da fé, nunca recebeu um dedo da promessa que havia sido feita para ele. E o escritor aos Hebreus diz que ele nem se importava com isso, porque ele esperava uma cidade que Deus é o arquiteto e edificador. Então, veja aqui essa descrição desse homem que veio da idolatria de Ur dos Caldeus. Versículos 2 a 8. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi.
O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele ainda estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus. Sabe o que são os caldeus? Os babilônios, meu amigo. Vocês estão aí, Abraão era idólatra da Babilônia. Esse é o pai de vocês. Esse é o nosso pai. Evidentemente a vida dele vai ser transformada. Sai da tua terra. Então ele saiu de Ur, dos caldeus, e foi habitar em Harã. E dali trouxe a morte de seu pai. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra que agora habitais. Nela não lhe deu herança nem sequer do espaço de um pé, que como prometeu lhe dar posse dela. E depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Isso aconteceu no Egito. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é exatamente que Abraão, o grande pai de vocês, veio da Mesopotâmia, veio da idolatria dos caldeus. E tudo que foi prometido para ele e para a sua descendência não foi nada absolutamente material. O material estava apontando para algo superior, para algo espiritual. O segundo personagem aí é José. Está aí entre os versículos 9 a 16. E por que José? Às vezes eu fico me perguntando, por que José? Por que não Judá? Porque Judá era o herdeiro da aliança. O leão da tribo viria da tribo de Judá. Mas José, por conta dos escritos de Moisés, era o mais notável entre os patriarcas. E foi o homem que mais se assemelhou com o Senhor Jesus Cristo. E como ele se assemelhou com o Senhor Jesus Cristo? Ele era piedoso, ele era piedoso, ele era honesto, ele era um homem que a Bíblia não trata necessariamente dos seus pecados mais grotescos, mais absurdos, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A Bíblia mostra que em momentos em que qualquer homem cairia, ele era livre, não por si mesmo, mas pelo Espírito de Deus que havia nele. Só que os seus irmãos o odeiam. E os seus irmãos o machucam e vendem ele para os inimigos. E é exatamente essa venda para os inimigos que vai fazer com que eles sejam peregrinos em terra estranha. Porque no final da vida de José, o que é que vai acontecer? As pessoas vão voltar até José, os irmãos, os patriarcas, os israelitas vão voltar até José, vão se curvar diante dele e vão dizer, a gente precisa de comida, a gente não tem sequer um pedaço de pão. Vamos lá, versículos 9 em diante. Os patriarcas invejosos de José venderam-lhe para o Egito, mas Deus estava com ele. Veja, eles venderam para o Egito, mas Deus estava com ele. Livrou-os de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, o rei do Egito, que o constituiu governador de toda aquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, grande fome, aí ele conta essa história que eu acabei de contar, e no final desse período, diz que, versículo 15, Jacó desceu até o Egito e morreu, e também os nossos pais. Então, os nossos pais, Jacó, Abraão, os patriarcas, eles sequer morreram nessa terra que vocês estão dando tanta ênfase. Eles morreram no Egito, Mesopotâmia, Babilônia, Egito. O que Estevão está mostrando? Estevão está mostrando que mesmo os patriarcas não tinham a mente no templo, não tinham a mente na lei. A lei nem sequer existia nesse tempo. Só vai vir agora no terceiro período, que é o período de Moisés. Então agora vai vir a lei. A gente vai pular aqui a parte da lei para trazer no segundo ponto. Mas o que ele quer mostrar aqui é que mesmo a lei, mesmo Moisés, era quem estava sendo deturpado por aqueles religiosos. Não por Estevão, que aplicava a lei e o templo apontando para Cristo, a verdadeira lei e o verdadeiro templo. Portanto, por fim, a gente vê aqui a figura de Davi e Salomão. Mas antes, deixa eu só dizer um negócio aqui. José e Moisés, eles têm algo muito em comum. José e Moisés, ambos apontam para Cristo nesse ponto. Os seus irmãos, que seriam libertados por ele, o rejeitam. Eu vou repetir, os irmãos de José e os irmãos de Moisés, que seriam libertados por eles, rejeitam, maltratam, rejeitam a sua autoridade. E é precisamente isso que está acontecendo com Estevão.
Obrigado, Felipe. É precisamente isso que está acontecendo com Estevão. Estevão traz uma mensagem que poderia libertar o coração daqueles homens. Estevão está trazendo para eles a mensagem de Cristo. E assim, queridos, todos aqueles que pregam a Cristo, eles podem ser usados por Deus para trazer libertação aos cativos, para trazer uma nova perspectiva de vida, uma nova cosmovisão, uma nova forma de enxergar o mundo, os problemas, os relacionamentos. E via de regra eles são rejeitados porque eles entram na zona de conforto, porque eles entram nos usos e costumes, porque eles entram nas tradições, porque eles não se submetem a qualquer coisa que não venha desse livro velho, que não aponte para aquele homem que foi rejeitado pelo mundo, morrendo na cruz do Calvário. E é exatamente assim, nesse momento que aparece esse quarto período, o período do reinado, o período em que Davi diz: opa, peraí, a gente tem tanta coisa aqui na nossa nação, está faltando um templo, está faltando um lugar de adoração para o nosso Deus, está faltando algo que aponte de uma forma ainda mais clara para o nosso Salvador, que ainda estava por vir. E conquanto Davi fosse o grande rei, um homem segundo o coração de Deus, ele tinha as mãos sujas de sangue. E Deus permitiu que ele reunisse todo o dinheiro possível para a construção do templo, mas Deus não permitiu que ele construísse o templo. Ele disse: o templo não vai ser construído pelo grande rei Davi. Mas veja que coisa extraordinária. O templo vai ser construído pelo filho de Davi. Que filho de Davi? Na história, é Salomão que vai entrar. Mas na história, apenas é tipológica. Porque o verdadeiro filho de Davi não era Salomão. O verdadeiro filho de Davi era o que viria erguer o verdadeiro templo. Então, quando Salomão ergueu o templo suntuoso, glorioso, magnífico, extraordinário, todo mundo disse: rapaz, agora sim, agora Deus tem um lugar. A piedade de Salomão fez com que ele dissesse as seguintes palavras: Deus não habita em templo feito por mãos humanas. E ele diz assim: ora, Senhor, a oração de Salomão, se nem os céus dos céus te podem conter, quanto mais essa casa que eu te edifiquei. Portanto, o templo estava com seus dias contados. Jesus tinha contado um sermão, tinha feito um sermão dizendo: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E Estevão está dizendo: vocês estão botando a ênfase no lugar errado. Vocês estão colocando a ênfase na pessoa errada. Vocês estão colocando a ênfase nas circunstâncias equivocadas. Olhem para Cristo. Olhem para o verdadeiro templo. O templo vai sim ser destruído como foi em 3 dias. Mas Deus o reconstituiria. E os discípulos entenderam, quando Jesus ressuscitou dos mortos, que o templo verdadeiro era o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que domingo que vem a gente vai ter aqui mais uma vez a ceia do Senhor. Como uma lembrança perene de que o nosso templo, ele não é suntuoso simplesmente por fora. Quando Ageu, é muito interessante essa história, quando Ageu conta na reconstrução do templo, lá quando eles voltam da Babilônia, Ageu vê uma cena muito estranha, muito esquisita. E a cena era a seguinte: israelita o judeu, né? Por via de regra, ele é barulhento. Não sei se vocês já perceberam isso. Barulhento. Se ele está feliz, ele grita de euforia e de alegria. Se ele está triste, ele chora com isso. Isso o pessoal do Oriente Médio é assim. Não são só os judeus. O pessoal do Oriente Médio é assim. E os italianos, os brasileiros também são um pouquinho às vezes. Mas o fato é que, de longe, eles estavam ouvindo um choro e uma risada em Jerusalém. Deixa eu ver o que está acontecendo. Eles vão chegando mais próximos para entender. E o barulho era o seguinte: metade do povo viu o templo reconstruído e estava eufórico de alegria. O templo foi reconstruído. E quem era essa metade do povo? Os que tinham abaixo de 70 anos. Os mais velhos estavam igualmente gritando, só que eles estavam chorando, desesperados. Não, o templo! Qual a diferença? A diferença é que antes de 70 anos, aqueles que estavam vendo o templo estavam vendo pela primeira vez. Então a glória daquele templo para eles era legal. Poxa, que templo bonito, velho. Só que quem conhecia o templo anterior olhou aquele templo menor e disse:
Não tem nada a ver, mano. A gente conheceu o templo feito por Salomão, suntuoso, gigantesco. Esse agora é pequeno junto dele. E aí Ageu olha para todo mundo e diz: povo de Israel, veja, deixa eu dizer para vocês, a glória do segundo templo é maior do que a do primeiro. Como assim? Esse povo é doido? Esse povo é maluco? Veja, o templo está diminuindo a sua glória externa. E o Velho Testamento está mostrando isso. Porque o verdadeiro templo estava prestes a surgir quando o templo que era sombra fosse destruído de uma vez por todas. É por isso que o templo de Israel foi destruído. Para que hoje nós só tenhamos um templo. Por isso que quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, ele disse: olha, não é em Israel, não é em Jerusalém, não é também aqui em Samaria, mas onde os adoradores estiverem reunidos em espírito e em verdade, é aí que eu estou. O templo de Deus hoje está aqui nesse hotel. Glorioso, suntuoso, que os olhos humanos não podem ver, que talvez você que nos visite nessa manhã possa estar pensando: esse pastor é doido, meu amigo. Que maluquice é essa? Mas aqueles que olham pelos olhos espirituais, eles estão entendendo que a presença que faz a diferença aqui é a presença do verdadeiro templo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Segundo e último lugar, ele não apenas explica sobre o templo apontando para Cristo, mas ele também explica para a lei apontando para Cristo. E é por isso que a história de Moisés é tão ampla aqui. E o remédio jurídico que Estevão está trazendo aqui naquele tribunal é a reconvenção. Quem é advogado aqui vai saber o que é isso. A reconvenção é quando o réu ele se coloca no lugar do acusador. E é isso que Estevão faz aqui. Estevão é réu. Ele vai ser apedrejado e morto. Mas ele não morre sem antes dizer: vocês estão errados. Vocês estão julgando, mas na verdade vocês estão sendo julgados. E não foi isso que aconteceu na cruz do Calvário? O mundo estava julgando a Cristo. Entretanto, era o mundo que estava sendo julgado por Cristo. Porque foi na cruz do Calvário que ele encravou os principados e potestades. Foi na cruz do Calvário que o meu pecado levou o meu Salvador, que o meu pecado foi vencido de uma vez por todas, e o seu também, se você tiver a Cristo como seu Salvador. Foi precisamente quando nós enviamos o nosso Salvador para aquela cruz, quando nós cuspimos na sua cara, quando nós enfiamos a espada do seu lado, foi quando nós o rejeitamos, foi quando nós o zombamos, foi quando nós estávamos fazendo tudo aquilo, nós, por conta dos nossos pecados, que ele estava pagando o preço do próprio, por isso que ele orou. E a gente vai ver essa oração no final: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A lei, queridos, não vai poder nos salvar nunca. Esse é o ponto de Estevão aqui. A lei de Moisés nunca salvou Abraão, nunca salvou José, nunca salvou Jacó, os patriarcas que vieram antes da lei. A lei não pode me salvar e não pode lhe salvar, por quê? Porque quando você lê a lei, você sabe o que é que acontece. Se você lê, e se você aplicar de verdade no seu coração, você vai perceber que você nada mais é do que um quebrador da lei. Você vai perceber que tudo que você pode oferecer é o seu pecado. E quando você tenta fazer alguma coisa de boa, até essa coisa boa vai estar eivada do seu próprio pecado, do nosso maior ato de justiça, Deus diz. Não passa de trapos de imundície na sua presença. O que é que a gente pode oferecer? A lei, usos e costumes, comportamento. Queridos filhos, o que nós queremos de vocês não é bom comportamento. Bom comportamento, muita gente que não conhece a Cristo pode ter. O que a gente quer de vocês é uma mudança radical de vida, de perspectiva, de pensamento. O que a gente quer mostrar para vocês é que não é o que você faz ou deixa de fazer para envergonhar papai e mamãe, mas é como Cristo pode atingir o seu coração de tal forma que tudo na sua vida seja por meio dele, por ele e para ele. Ele já mostrou no Velho Testamento que a ênfase não era no templo, mas agora ele mostra uma idolatria. Eles não amavam a lei, eles idolatravam a lei. Sabe qual é a diferença disso?
Isso acontece com esse livro aqui. Uma coisa é amar esse livro. Outra coisa é idolatrar esse livro. Quando você entende que esse livro, ele vai servir para você quando você coloca ele aberto na sua casa, no Salmo 91. Ou no Salmo 23. Você está idolatrando esse livro. Ele não vai lhe fazer bem nenhum. Mas quando você desgastar esse livro, quando as letras desse livro começarem a nem mais aparecer, de tanto que você já leu e releu, quando você entender que esse livro, ele traz as palavras vivas do seu Salvador para a sua vida, quando você entender que esse livro é a única coisa capaz de mudar a sua história, de mudar a sua vida, quando você entender que esse livro velho, rejeitado por tantos, é aquilo que pode trazer diferença para a sua vida muito mais do que qualquer alegria que esse mundo possa lhe dar, então você vai amar a lei. Então você vai... Não sei, alguns aqui me disseram que assistiram semana passada o livro de Eli. É precisamente aquilo. Daqui a pouco a gente nem precisa ter esse objeto no momento em que esse livro estiver no nosso coração. Muito mais ter na nossa mente, mas no nosso coração, na nossa forma de ser, de viver. E é exatamente assim que Estevão traz Moisés para a história. 40 anos, esse homem foi guiado por Deus para viver no Egito. Egito! Depois esse homem, por mais 40 anos, foi guiado por Deus no deserto de Midian. Então ele aprendeu tudo do Egito, ele aprendeu tudo do deserto. Cadê a lei? Cadê Jerusalém? E é só depois de 80 anos de vida que um pedaço de pau, um fogo ali que não queima aquele pedaço de pau, começa a falar com Moisés, dizendo: Moisés, vem aqui, Moisés, porque a terra onde tu estás pisando é terra santa. Isso é o que Estevão está trazendo aqui. Essa história. Aí o cara que idolatra Israel diz assim: mas peraí, terra santa? Ele está em Jerusalém? Não, ele está na Arábia, no Monte Sinai. Porque o que faz a terra santa é a presença de Deus. A terra santa é aqui. A terra santa é onde o seu povo estiver reunido para louvor e para adoração do seu santo nome. E nessa perspectiva, ele é mandado como o libertador. E por que ele teve que fugir? Porque o seu povo rejeitou. Lembra disso? 2 homens brigaram. Estevão traz tudo isso aqui. 2 homens brigaram. Ele foi lá, separou, matou um egípcio. No dia seguinte, o israelita disse: oxe, vai matar a gente também? Vou dizer lá para o faraó, viu? Moisés deu no pé. Os próprios israelitas rejeitaram Moisés. Agora, 40 anos depois, ele volta. E o que é que acontece? Cheio de sinal, cheio de prodígio, cheio de as pragas que são mandadas ali, mar se abre, maná, de 40 anos. E o povo rejeita a sua liderança. E o povo rejeita por quê? Porque ele aponta para Cristo e não para aquilo que o povo quer ouvir. Então, tendo exposto, queridos, o mesmo aconteceu com os profetas. Estevão cita 2 aqui, Amós, nos versículos 42 e 43, e Isaías, nos versículos 48, 49 e 50. Os céus, ele traz Salomão aqui no versículo 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, aqui é Isaías: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas, tudo que você pode fazer, e tudo que nós podemos fazer juntos? Não é absolutamente nada diante daquilo que Deus faz, porque tudo vem dele. Tudo era para a repreensão de Israel. Agora, tendo exposto a infidelidade de Israel à lei e aos profetas, Estevão acusa os seus juízes do mesmo pecado. Homens de dura cerviz. Eu não sei se vocês lembram desse termo, que era exatamente como Deus chamava os israelitas no passado. Homens de dura cerviz. E incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, assim também vós sabeis. Foi por isso que ele trouxe os pais aqui. A mesma coisa vocês estão fazendo. Como é que está você nessa manhã? Quando você ouve a mensagem do Evangelho, quando você ouve a verdade do Evangelho, é possível que o seu coração ainda esteja divagando.
É possível que o seu coração ainda esteja colocando a prioridade em outras coisas. Não resistam ao Espírito Santo. Não resistam ao Espírito Santo. Não rilhem os dentes, como os israelitas vão fazer aqui. Não rejeitem a pregação do Evangelho. Não desejem que aquilo que está sendo dito não tivesse sendo dito. Mas muito ao contrário, abram o coração de vocês para que a atuação do Espírito Santo, que é poderosa para dividir juntas e medulas, alma e espírito, pensamentos e propósitos do coração, possa alegrar você nessa manhã. Não entristecê-lo. Não entristecê-lo porque até aqui, até esse momento, você tem simplesmente vivido uma faceta do Evangelho. Não simplesmente porque você está percebendo que você nada mais é do que talvez, se bom, um religioso. Alguém que bate ponto. Quando bate? Na igreja. Deus quer muito mais de você, meu filho. O Senhor quer que você entenda que não é para uma religião que Ele está lhe chamando. Não é para uma reunião festiva que Ele está lhe chamando. Ele está lhe chamando para um relacionamento pactual. Ele está querendo dizer, olhando no seu olho, dizendo: eu sou o seu Deus e você é meu povo. E o que eu tenho para você é muito mais do que o falso evangelho está prometendo para você. O que eu tenho para você é uma vida de integridade, uma vida de verdade, uma vida de amor, uma vida de altruísmo, uma vida que vai colocar a prioridade na pessoa do seu Filho, do Senhor Jesus Cristo. É por isso que, no final das contas, não ouvindo a mensagem do Evangelho, não ouvindo a aplicação do Espírito Santo, vem a sentença e a conclusão do texto. Versículo 54, o texto diz assim: ouvindo eles isto, que palavra difícil, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Essa expressão me lembra desenho animado, né? Quando alguém está com raiva. Mas isso aqui é a demonstração de um ódio. Como é que ele pode estar dizendo isso? Como é que ele pode estar falando assim na minha cara? O verdadeiro evangelho, ele não traz coceiras para os ouvidos. O verdadeiro evangelho, ele enfrenta você, ele vem contra você, ele não vem a seu favor. Ele só vem a seu favor quando você entende que Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, para aí sim você andar em novidade de vida. Para aí sim a lei que vem como uma bigorna contra você lhe traga desesperadamente para Cristo. E agora você possa amar essa lei. Agora as criancinhas, elas podem amar a obediência. Agora os filhos e adolescentes, eles podem amar a santidade no corpo e na vida. Agora, aqueles que já passaram por problemas nessa vida e estão enfrentando agora os problemas nessa vida, vão poder fazer com uma outra mente. Porque arrependimento é essa mudança radical de mente, é essa metanoia. É essa mudança radical de pensamento que eu e nenhum sistema religioso jamais vai poder trazer para você. Apenas o Espírito de Deus quebrando corações de pedra e colocando no lugar corações de carne. E a minha oração, queridos, é que cada coração aqui seja um coração de carne para poder ser penetrado pela espada de dois gumes que é o Evangelho. Assim como Abel abriu o caminho para os mártires da antiga aliança, o sangue de Estevão também fala e fala alto. Versículo 55. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Ah, sim. Ele está à direita do Deus Pai. Ele foi rejeitado. Ele foi humilhado, ele foi levado para aquela cruz. Mas Deus o exaltou sobremaneira, e ele tem um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém. E toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E você está sendo convocado nessa manhã para confessar o nome de Cristo acima de qualquer outro bem, acima de qualquer outra alegria, acima de qualquer outra prioridade na sua vida. Estevão via Jesus Cristo
estava à direita. E veja que glória extraordinária é aquilo que nos espera, queridos. E disse, eis que vejo, versículo 56, os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Que visão! Você pode morrer por causa do Evangelho. A morte é assustadora para aqueles que não conhecem a Cristo. O que a gente ouve desde pequeno é que tem jeito para tudo no mundo, menos para a morte. Mas essa é a frase de quem não conhece o Evangelho de Cristo. Para mim, vai dizer um homem que vai entrar na cena daqui a pouco. Um homem que está mandando esse crime. Um homem que está sendo o mandante geral dessa bagaça aqui. Saulo, o chefe daquela sinagoga. Um homem feroz. Um homem cheio de ódio e de rancor contra o cristianismo. Um homem que vai receber as roupas desse que está morrendo apedrejado nos seus pés. Ele vai ser tão atingido pelo Evangelho que ele está perseguindo que um dia ele vai dizer aos filipenses, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estevão está experimentando isso. Humanamente falando, ele está ali e pedras estão vindo de todos os lados. Você já imaginou morrer assim? Às vezes a gente passa rapidamente pelo texto e está apedrejado. Meu amigo, ele está recebendo pedrada na cara. E ao invés de estar gritando com a dor que qualquer ser humano gritaria, ele está dizendo, o Senhor Jesus está me recebendo na sua glória. Eu quero morrer assim. Tá, não necessariamente apedrejado. Mas se for, que venha. Mas eu quero morrer tendo essa fé. E que o Senhor Jesus está me recebendo na sua mansão celestial para viver uma eternidade na sua presença. Eles apedrejaram Estevão, versículo 59, que invocava, e veja essas duas frases de Estevão aqui. Primeiro, Senhor, recebe o meu espírito. Você lembra de alguém? Ele estava imitando seu Salvador, né? Talvez até sem pensar. Mas quando ele viu Jesus, ele disse, me recebe, Senhor. Assim como o seu próprio Senhor disse na cruz do Calvário. E por fim, ele imita o seu Salvador mais uma vez. Quando no versículo 60 ele se ajoelha, não tem mais nem força para ficar em pé. E ele clama em alta voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado. E com essas palavras, olha que palavra bonita para a morte. Adormeceu. Sentiu a diferença? Pedrada. Aqueles que ficaram, talvez horrorizados. Aquele homem agonizando no chão, cheio de sangue para todo lado. Ele adormeceu. Ele estava na presença do seu Salvador. E Saulo não apenas consentia na sua morte, mas, versículo 58, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram e as testemunhas deixaram as vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Que história é essa? Quando é que esse negócio vai acabar? Que homem é esse? Vamos apedrejar esse homem. Vamos acabar com a vida dele. Como é que ele pode fazer isso com Estevão? Esse homem ouviu a seguinte oração. Antes daquele homem Estevão morrer, ele orou dizendo, Pai, Senhor, não imputes a eles esse pecado. E o Senhor Jesus ouviu a oração de Estevão. E o mandante daquele crime vai voltar a essa história. Humilhado, cego, não mais cheio de si. Mas esses são cenas do próximo capítulo. Do próximo não, dos próximos. Porque esse homem vai ser o herói humano de uma história que tem como protagonista o Espírito Santo de Deus e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, eu trago uma aplicação para o seu coração e para o meu. O que é que a gente está fazendo com a vida da gente? A gente estava orando aqui mais cedo para que Deus nos dê um lugar que não fique tão apertado, um lugar melhor, um lugar maior. Será que é isso que a gente quer?
Será que é para isso que a gente está aqui? Para crescer, para ser grande? Irmãos, vamos continuar orando para que Deus faça a vontade dEle e para que abra as portas que Ele quiser abrir e feche as portas que Ele quiser fechar. Mas jamais, jamais vamos deixar com que essas coisas externas sejam aquilo que de fato nos traga até aqui. Mais uma vez, se a razão de estar aqui é qualquer outra coisa, qualquer outra, que bom ter uma qualidade de música extraordinária. Que bom ter uma mensagem que explica o texto bíblico. Que bom a gente ter uma comunhão e um almoço delicioso que a gente vai ter aqui depois. Feijoada para quem ficar. Que bom todas essas coisas. Mas se for essa a razão de você estar vindo para cá, se for intelectual, se for social, queridos, que o Espírito Santo possa abater o seu coração nessa manhã. E que você possa entender que só há uma razão que deve fazer com que a pessoa venha de Fort Myers, ou de onde quer que seja, ou de Tampa, para se juntar com um povo que nem conhece direito ainda. É porque é para louvar e adorar esse nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai se levantar e vai entoar mais uma canção de louvor e de adoração a Deus. E se você, criança, fez alguma coisa no seu papelzinho, eu quero ver depois, tá? Você não deixa de me mostrar não. Mas antes disso, vamos orar ao Senhor. Deus amado, nós te louvamos porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. Nós te pedimos, Senhor Deus, que a tua palavra e a tua palavra somente seja aquilo que atinge os nossos corações nessa manhã. E recebe esse louvor. Recebe a nossa gratidão como fruto de lábios que confessam o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Se você veio preparado, essa também é a hora de você